Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. Como você sabe, o Paz-UEM é nesse domingo, dia 21. Então eu decidi fazer um vídeo sobre estratégias e o que fazer no dia da prova, certo? Então aqui eu vou passar a estratégia. Uma estratégia que eu usei. Então, a estratégia vai variar de pessoa para pessoa. Então essa aqui é apenas a que eu usei, certo? Para te dar o norte. E além disso, responder algumas dúvidas. Como o que tem que levar algo no dia da prova, que horas chegar, quanto tempo de prova, é a caneta azul, não preta, e onde é a prova, certo? Então, bora pro vídeo. Muito bem, a prova tem 25 questões de conhecimentos gerais assim, de matemática, física, química, filosofia, história, geografia, certo? Então essas matérias estão misturadas e no total somam 25 questões. Na primeira e segunda etapa, certo? 7 questões de português. Essas questões de português serão de... Vai ter um texto bem grande para você ler e fazer a interpretação. Então vai ter 7 questões que vão misturar interpretação de texto com regras de gramática, certo? 3 questões de literatura que são sobre os livros que estão no vestibular da UEM. Esses livros são... Colocar eles aqui na tela. Então, para a primeira etapa, são Sermões de Padre Vieira, do autor Padre Antônio Vieira, Antologia, de Gregório de Matos, Marília de Dirceu, de Thomas Antônio Gonzaga, e Melhores Poemas, do Cláudio Manuel da Costa. Isso para a etapa 1. Agora, para a etapa 2, Melhores Poemas, de Gonçalves Dias, Luciola, de José de Alencar, Melhores Poemas, de Álvares de Azevedo, Memórias Póstulas, de Brás Cubas, de Machado de Assis, Poesias Completas, de Cruz e Souza, Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos, e Negrinha, de Monteiro Lobato. Isso para a etapa 2. Agora, para a etapa 3, Melhores Poesias, de Cecília Meirelles, Toda Poesia, Paulo Leminski, A Palavra Algo, de Lúcio Colim, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, Contos Novos, de Mário de Andrade, Melhores Poemas, de Manuel Bandeira, Antologia Poética, de Carlos Drummond de Andrade, Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, e Dois Irmãos, de Milton Ratum, certo? Agora, como falta pouco tempo para o vestibular, se você não viu nada sobre os livros, não leu, veja pelo menos uma videoaula sobre cada um, certo? Da sua etapa. Então, na primeira etapa são 4, na segunda etapa são 7, na terceira etapa são 10. Então, veja pelo menos uma videoaula curta, só para te inteirar um pouco sobre o período literário e sobre o que fala o livro, que são 3 questões do vestibular, certo? Muito bem. E 5 questões de língua estrangeira que você escolheu no dia que você fez a inscrição. Então pode ser inglês, espanhol ou francês, certo? Você escolheu isso no dia que você fez a inscrição, certo? A estratégia que eu usei, é uma estratégia boa que eu aconselho, é a primeira coisa quando você pega a prova, é ler a proposta de redação. Assim você já vai saber qual que é o tema, qual que é o gênero textual e já vai estar preparado para poder escrever. Mas não comece a escrever ainda. Ou escreve algumas palavras-chave só, certo? E vai fazer as 10 questões mais fáceis, na sua opinião. Por exemplo, se você é um cara que é muito bom em exatos, vai fazer 10 questões de matemática e física, certo? Porque elas provavelmente serão mais fáceis do que questões de filosofia para você. Mas se você é bom em língua estrangeira, se você domina o inglês, vai fazer as questões de língua inglesa, que vai estar... São as 5 últimas questões, certo? Da prova. Então, tem que avaliar para você, com base nos seus conhecimentos, nas suas facilidades, quais são as 10 questões mais fáceis. E é bem fácil identificar sobre o que é cada questão, certo? Se é uma questão de história, se é uma questão de geografia ou se é uma questão de matemática, certo? Então, primeira coisa, faz as 10 questões mais fáceis, porque toda questão tem o mesmo valor, 6 pontos. Após fazer as 10 questões mais fáceis, faça o rascunho da redação, certo? Então, você já gastou um tempo lá fazendo as 10 questões, mas enquanto você fazia as 10 questões, o seu subconsciente já pensava no que você poderia escrever. E assim vai ser mais fácil fazer um rascunho do que você chegar na hora, ler a proposta e já fazer de cara o rascunho. Então, por isso, eu digo para o primeiro você fazer essas 10 questões. Certo? Fez o rascunho, ok.
Depois de fazer o rascunho, faça mais 10 questões, certo? E após fazer mais 10 questões, você relê, porque quando você acabou de fazer o rascunho, você não vai encontrar nenhum erro, você vai achar que está perfeito. Mas após um tempo de 10 questões, você relê, certo? E vê onde você errou, os erros gramaticais e também o que dava para fazer melhor. E as questões mais difíceis, por exemplo, a questão absurda de química, não gasta muito tempo com ela, deixa ela para o final, certo? Porque, como eu disse, todas as questões têm o mesmo valor, então se tem uma questão muito difícil, não perde tempo com ela no começo da prova, certo? Depois de reler, né, você ou pode já passar limpo, depois de reler e fazer as correções, ou fazer mais 10 questões, certo? E após passar limpo, você tem que julgar o quê? Quanto tempo falta para o término da prova. Se falta meia hora, com certeza você já começa a passar no gabarito as questões de assinalar. Porque você não vai perder tempo, porque vai que não dá tempo de passar no gabarito. Então, não corre esse risco. Mas se faltar 1h30, 1 hora, daí você faz as 10 últimas questões, as mais difíceis, né, que você foi deixando para o final, e depois passa no gabarito. Isso você tem que avaliar, é claro, o seu caso. Né? Se você terminou de passar limpo a redação, ainda falta 1h30, eu aconselho deixar por uma meia hora para passar o gabarito. Que com meia hora, com certeza, você passa com tranquilidade o gabarito, mas não menos que isso, certo? Porque já pensou, tipo, você faz todas as questões bonitinho, mas daí tá faltando 5 minutos para passar e você acaba marcando um item errado e zera a questão, né? Então não corra esse risco. E agora, sobre o dia da prova. Essas questões que eu escrevi aqui, né? Tem que levar algo, que horas chegar, quanto tempo de prova, se é caneta azul, aqui eu já estou afirmando, realmente é caneta azul, e onde é a prova, vou responder olhando tudo no próprio site da UEM. Então vamos para o computador para ver isso. Muito bem, estou aqui no site da UEM, no edital número 001/2021, certo? Em relação às provas do PAS, que vão acontecer no dia 28 de fevereiro de 2021, a abertura dos portões é 1h da tarde até as 1h50. Então, se você chegar 1h51, você não vai poder fazer a prova, certo? Então, chega com antecedência. Chega por volta do 12h40, que é melhor esperar um pouquinho do que perder o vestibular, certo? O início das provas é às 2h. O candidato tem, no mínimo, que ficar na sala até às 4h. Então, se ele terminar às 3h50, ele vai ter que esperar 10 minutos para poder sair. E essa hora ele não pode levar o gabarito, que seria essa parte aqui. Se o aluno preenche, se ele quiser levar para casa para conferir e saber a sua nota antes de sair o resultado final, certo? Então, se o aluno quiser, ele pode preencher aqui o gabarito, colocando o número que ele marcou, certo? Mas só se ele quiser, claro. Às 5h, o aluno pode entregar a prova e levar o rascunho para casa. O rascunho não é a prova, é só esse papelzinho aqui. Então, o candidato tem das 2h às 7h da noite para fazer a prova. São 5 horas de prova para você fazer a redação mais 40 questões, certo? Então, a primeira coisa quando você pegar a prova, eu estou aqui olhando a prova do ano passado, certo? De 2019. A primeira coisa já é a redação, que vai vir aqui com umas instruções, certo? E com 3 textos base para você fazer a sua redação. Aqui já vem o gênero textual, aqui no caso foi o relato, então, e você tem até 22 linhas para escrever a sua redação, certo? No mínimo 15 e no máximo 22. Não escreva de jeito nenhum 14 ou 23, certo? Tem que respeitar esse intervalo de 15 a 22, ok? Aqui tem alguns formulários de física, certo? Todas as fórmulas que você vai precisar usar, ok? Algumas constantes físicas, questões de matemática, ó, progressão aritmética, progressão geométrica, relações trigonométricas, o que é o seno, cosseno, tangente, e geometria, a área do círculo e o perímetro do círculo, certo? Aqui as questões. Agora as medidas a serem adotadas pelo candidato. O candidato deve verificar com antecedência o local da prova e o cartão informativo disponível no menu do candidato. Então, aqui ó, www.vestibular.em.br. Se você for copiar aqui e colar. Então, vem aqui ó, no UEM, Universidade Estadual, País UEM, menu do candidato. Escreve o número de inscrição, somente números e a senha, certo? E entra, ok?
Então, vai entrar e aí vai ter o local da prova, certo? Seu cartão de inscrição. Aqui eu não vou poder acessar porque eu não estou fazendo o PASMA esse ano, ok? Mas é isso, então é muito fácil que você encontrar o local onde você vai fazer a prova e a sala. Uma coisa que eu vi aqui, e eu achei interessante que eu não sabia, é que você vai precisar levar 2 máscaras. Ó, será obrigatório o uso da máscara todo tempo, exceto no momento de reconhecimento facial, para ver se é você mesmo, certo? A troca da máscara deverá ser realizada após determinação do fiscal, após 2 horas do início da prova. Então é obrigatório levar 2 máscaras, certo? Não esqueça. Então, leve 2 máscaras. A máscara reserva também é de responsabilidade do candidato, assim como o acondicionamento e o descarte adequado da máscara. Saco plástico transparente. Então, as máscaras podem ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material, desde que não contenham partes de metal, e devem ser usadas corretamente, né? Cobrir o nariz, boca e queixo. Apresente seu documento de identificação fiscal, RG ou CPF, beleza? Então, os candidatos poderão adentrar a sala portando seu próprio álcool gel, só se você quiser levar o seu, porque vai ter lá na hora. Ó, não será permitido empréstimo de caneta, de qualquer empréstimo de qualquer material. Leva a caneta cor azul escuro, certo? De corpo transparente, é claro. E não vai poder comer nada durante a prova, então vai ser 5 horas sem poder comer nada. E recomenda-se que cada candidato leve seu próprio embalagem de água, certo? Uma garrafinha transparente sem rótulo, porque os bebedouros não deverão ser utilizados por causa do Covid, é claro. Então é isso. Gostaria de desejar para vocês um bom vestibular e boa sorte. Qualquer dúvida e sugestão para próximos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Valeu, falou, forte abraço.